O aprendizado indutivo, né, ele é uma forma de inferência, né, lógica, que nos permite obter conclusões, né, mais gerais a partir de um conjunto de exemplos. E essa vai ser a base nossa para a gente conseguir tentar distinguir ou mostrar para uma máquina como a gente distingue maçãs de peras. No nosso caso aqui, a aprendizagem indutiva deve tentar, né, vou mostrar até o fim, que esse é uma das formas da gente fazer isso, né, de emular essa aprendizagem indutiva. E aqui no nosso caso é tentar aproximar uma função f com base em um conjunto de exemplos. Então, conforme eu acabei de dizer, a aprendizagem indutiva ela consegue generalizar um aprendizado com base em um conjunto de exemplos. E nós temos esses exemplos, né? Nós estávamos falando deles e esses exemplos estão aqui. Então a gente tem para diferentes frutas, poderia ser exatamente essas aqui, tá? São 6 peras e 6 maçãs. A gente poderia fornecer as medições de quantidade de vermelho e verde e os rótulos de classe atrelados para a máquina, como sendo essa tupla, ok? E você teria então a possibilidade de ter um conjunto de exemplos x, conjunto de exemplos x, e de forma geral a gente pode ter uma infinidade de exemplos, tá? Quanto for possível, e aí a gente vai ver mais à frente essas limitações e as implicações disso, mas a gente pode assumir que esse conjunto de exemplos a ser fornecido para a máquina, para que ela tente emular uma experiência, né? A gente pode assumir que ele contém N exemplos, beleza? No nosso caso tem 12 exemplos, né? O N é igual a 12, 6 peras e 6 maçãs. A ideia então é que esse conjunto de exemplo x possa ajudar a aproximar essa função f, né? E o que é essa função f? Essa é uma função capaz, inicialmente, para a ampla maioria dos problemas, ela é uma função desconhecida, e ela é a função que idealmente seria capaz de distinguir maçãs de peras, no nosso caso aqui, por exemplo, tá? Então, para a gente aproximar ela, a gente pode utilizar esse conjunto x de exemplos para induzir uma função h, ok? Vamos pensar que esse h é uma aproximação, uma possível aproximação de f. Como num segundo momento, né, esse h ele deve ser capaz, então, essa função h deve ser capaz de distinguir maçãs de peras, né, dividir, né, conseguir dividir o que são peras e o que são maçãs a partir desses exemplos. E num segundo momento, esse h pode ser usado como sendo uma aproximação da função f, em que quando você fornece um novo exemplo x, ok? Um novo exemplo x, não contido no conjunto x aqui, né? Um novo exemplo x não contido nesse conjunto inicial de exemplos. Ao submeter esse novo exemplo, tá? Uma nova fruta, beleza? Que está aparecendo, nesse caso n mais 1 é a 13ª fruta, cuja classe eu não sei, tá? Eu não sei se é pera ou não sei se é pera ou maçã, ou eu não quero ter o trabalho de fazer isso. Mas você vai fornecer
ela para esse sistema, e o H induzido aqui, a partir dos exemplos, vai então receber as entradas desse X e vai fornecer como saída um Y, que vai ser 0 ou 1, ok? E nesse momento então ele estaria predizendo qual é a classe de X, beleza? Então a ideia então é que você, nessa aprendizagem indutiva, você consiga fornecer um H gerado a partir de X, e esse H seja uma função que se aproxima de uma função ideal f, capaz de distinguir as frutas, para que esse H seja usado então para distinguir novos dados ou novas frutas que estão chegando, e ele pode ser usado então para predizer se essa fruta é uma pera ou uma maçã, ok? E basicamente essa é uma formalização matemática do princípio da indução, que, como eu já disse, tenta inferir logicamente um conceito a partir de conclusões extraídas de um conjunto de exemplos desse conceito, beleza? Então é isso que nós estamos fazendo. Toda essa viagem, né, para a gente conseguir obter, né, então o X da questão é conseguir obter o H, ok? Como a gente obtém esse Hzinho? Essa é a questão. Nós queremos um Hzinho capaz de distinguir peras de maçãs, ok? Então essa tarefa recai, né, esse H é chamado de hipótese, uma hipótese H. Então nós temos que encontrar uma hipótese H que pertence a um conjunto Hzão, beleza? Um conjunto Hzão que seja capaz de aproximar a função alvo f, beleza? Esse conjunto Hzão é chamado de espaço de hipóteses. Então, o Hzinho é uma hipótese, uma solução capaz de tentar distinguir peras de maçãs, gerada a partir de um conjunto finito, né? Um conjunto, às vezes, pequeno de exemplos de peras e de maçãs. Beleza? A aventura, então, de algoritmos de aprendizado de máquina é conseguir vasculhar esse espaço de hipóteses em busca de um Hzinho, de uma hipótese Hzinho boa, tá? Que seja um bom discriminador do seu problema, ou um bom discriminador de frutas, no nosso caso. Beleza? Então, esse espaço de hipótese H é um conjunto de funções, basicamente, que permitem aproximar a função alvo f, beleza? Então você tem esse espaço de hipótese completo, pode ser gigantesco, tá? Pode ser nele pode estar contido milhares de hipóteses, né? E eu vou mostrar isso para vocês terem uma ideia já do que eu estou falando. Isso se assemelha também agora a busca, né, na IA clássica de agentes por uma solução no espaço de estados, né? Então,
aqui nós estamos tentando fazer uma coisa parecida. Nós estamos atrás de uma hipótese boa para resolver o meu problema. Essa hipótese é induzida a partir de um conjunto de exemplos, e nós temos aqui então um universo normalmente grande de hipóteses possíveis, e nós temos que ter um algoritmo capaz de maneira eficiente escolher uma hipótese boa para o meu problema, certo? Dentro desse espaço de hipótese pode existir um outro espaço menor, tá? E esse espaço menor refere-se poderia se referir a uma categoria de algoritmos, tá? Então você tem, para a resolução de um problema, você tem milhares de possíveis hipóteses de resolução, tá? Mas quando você usa um algoritmo de aprendizado de máquina em específico, uma categoria desse algoritmo, você já reduz esse espaço de hipótese, tá? Porque ele é capaz de procurar hipóteses dentro de um cenário específico, muitas vezes, tá? Dentro dessa categoria de algoritmos, você tem um algoritmo em particular. Então você está reduzindo ainda mais o seu espaço de hipótese quando você escolhe aquele algoritmo. Fala, escolhi esse algoritmo para resolver o problema. Esse algoritmo de AM para resolver o problema. Então você já reduziu o seu espaço de hipótese. Não estou dizendo se isso é bom ou ruim, tá? Isso é depois análise. Para esse algoritmo em particular que você escolheu, você tem então uma opção de gerar muitas hipóteses, tá? E dentre essas hipóteses você pode escolher uma Hzinho, conforme eu falei no slide anterior, para ser o seu modelo, o seu classificador de maçãs e peras. Beleza? Então, toda essa ideia já leva à ideia de viés, que eu vou abordar mais à frente só, senão a gente vai perder a linha aqui. Então, esse viés também é chamado de bias, que é a tendência, né, em a gente restringir o Hzão, espaço de hipóteses, e também algoritmos acabarem dando preferência a uma certa hipótese do que outras, tá? Então, tudo isso é uma característica, um viés, ou também chamado de bias, do algoritmo que você escolhe, em cima do conjunto de dados que você usa, né, das características que você utiliza, os parâmetros que você fornece, para que ele possa encontrar um Hzinho, uma hipótese boa para um determinado problema, ok? A ideia então de um algoritmo desse, atuando no seu espaço de hipótese, é gerar várias hipóteses possíveis e buscar dentre essas hipóteses a mais promissora para o problema. Beleza? Então isso tem bastante semelhança com a ideia de resolução de problemas via busca com os agentes, né? E aqui nós também estamos gerando possíveis soluções para o problema, modelos que expliquem o problema, e precisamos também obter desses possíveis modelos, fazer com que o algoritmo escolha aquele que seja o mais promissor, ok? Aquele que se aproxima da função alvo f. Conforme eu já falei, nós temos uma infinidade hoje em dia de algoritmos de aprendizado de máquina capaz de induzir uma hipótese. E essas hipóteses são representadas de diferentes formas, e mais à frente, em outros vídeos, eu vou mostrar como eles geram esses modelos e como eles podem ser diferentes, né, ou similares entre si. Eu vou dar um pequeno exemplo agora de como a gente poderia se utilizar de uma função
uma função h capaz de, no espaço x1 e x2, formado por x1 e x2, separar maçãs de peras. Ora, nós estamos pensando já em funções, ok? Funções. E a gente pode pensar aqui, voltando bem atrás, acho que a gente pode pensar que nós temos uma reta, beleza? Nesse caso, um plano bidimensional, temos uma reta, mas para um espaço Rn, isso poderia ser um hiperplano, no qual você pode ter m características, beleza? Então você pode ter mais do que duas características, quantidade de vermelho e quantidade de verde, e você pode então criar hiperplanos para dividir esse espaço. Mas nós vamos focar agora no mais simples, que é, nós temos uma reta, essa aqui em cima é a equação dessa reta, ok? E essa reta, ela consegue, nesse caso nosso aqui, separar as maçãs das peras, beleza? Então, a gente pode pensar em gerar retas, no nosso caso aqui, simples, né, didático, gerar retas com base numa combinação linear, das características x1, e x2, a fim de tentar distinguir peras de maçãs, beleza? Quando você tem essa equação da reta, né, e quando você fornece pontos, né, que caem nessa reta, então se eu fornecer pontos aqui, se eu fornecer pontos que caem nessa reta, vou imaginar que temos alguns pontos caindo aqui, essa equação da reta deve dar zero, tá? O resultado da equação deve dar zero. Então, esses pontos são formados por coordenadas, né, x1, x2, beleza? Quando os pontos, nesse caso, caem acima da reta, o valor da equação é maior que zero, beleza? E aí você sabe então que quando esse valor é maior, por exemplo, quando é maior que zero, você sabe que são peras. E você poderia assumir que quando é menor que zero, são maçãs, beleza? Então, essa reta, né, pela própria álgebra linear, ajuda a uma máquina a distinguir o que são peras de maçãs, beleza? O mais interessante é que a gente pode criar esses espaços acima da reta e abaixo dela para conseguir separar as maçãs que convenientemente estão embaixo e as peras em cima, ok? Não por menos, mas por própria representatividade, tá? Então, olhando x1 e x2, aqueles que têm mais vermelho são maçãs, de fato. Aqueles que têm mais verde são, de fato, peras. É um problema simples esse, né? Mas a ideia de busca no espaço de hipóteses recai, então, em a gente gerar uma porção dessas retas. Beleza? A gente pode ter uma infinidade dessas retas. Nós podemos gerar elas à vontade e a gente vai escolher a melhor dessas retas para ser uma boa função para distinguir essas frutas. Beleza? Como que eu gero várias dessas retas? Ora, se eu variar, né, se eu vim aqui e variar o meu peso, desculpa, já estou adiantando aqui.
né, posso variar os valores W1 e W2, W1 e W2. E nesse caso, se eu variar esses termos, eu estou mexendo no meu coeficiente angular. Estou mexendo no ângulo da minha reta, beleza? Com relação à abscissa, ao x1, beleza? Então, basta eu fornecer valores diferentes de W1 e W2, que eu gerarei uma outra reta. Tá, posso gerar uma outra reta com uma diferente posição de ângulo, beleza? Da mesma forma, se eu variar esse termo independente B aqui, beleza? Se eu variar B, ele corresponde ao meu coeficiente linear, que tem a ver com o deslocamento dessa reta. Na verdade, ele é o ponto onde a reta cruza o eixo Y, no caso o x2 aqui, né? Beleza? O eixo das ordenadas. Então eu consigo pôr minha reta mais para cima ou mais para baixo, tá? A brincadeira é então fazer um algoritmo conseguir amostrar ou gerar vários valores de x1, de W1, W2 e B, e gerar aí uma porção de retas, beleza? Uma porção de retas, e aí eu preciso de uma forma inteligente de escolher a melhor delas, beleza? Então esse é um exemplo do que poderia acontecer. Eu posso gerar, então, várias hipóteses para o meu problema. Posso gerar H1, H2, H3, H4, H5. Posso mexer na altura, né? Inclusive, eu poderia ter... essas hipóteses são todas hipóteses que são consistentes com os dados de exemplo. Tá? Mas eu poderia ter uma hipótese ruim. Beleza? Eu poderia ter uma hipótese cruzando aqui. Poderia ter uma aqui, ó, uma reta aqui. Então, imaginem só que esse espaço de hipótese ele é gigantesco, porque ele tem inúmeras possibilidades, porque variando, né, W1, W2 e o B, na equação da reta, como sendo números reais, eu tenho infinitas possibilidades, beleza? Então, esse é um exemplo de hipótese. Se essa fosse a hipótese H6, seria uma hipótese ruim de resolução do meu problema, porque ele não divide bem os conceitos, beleza? Está passando no meio da pera, ok? Então, essa hipótese não é legal. Essas outras aqui, elas são consistentes com os exemplos. Todas elas distinguem bem os exemplos. Eu preciso escolher a melhor delas. Tá? Vamos a um exemplo, então. Depois que você obtém essa consistência, que você consegue encontrar, então vamos supor que a gente encontrou uma boa resposta, um bom modelo, uma boa hipótese, que é o H5, beleza? Encontrado esse H5, essa reta, tá? Nós vamos para aquele segundo momento, que é quando chegam novas frutas, não observadas, não vistas, né, nunca vistas, né, não pertencente ao conjunto X de exemplos. Tá? Então chegou aqui novas frutas, beleza? Essas frutas vão cair nesse plano cartesiano aqui, né? Exatamente na posição, e espera-se que represente bem o conceito, porque cada uma delas tem uma certa quantidade de vermelho
e uma certa quantidade de verde. Espera-se que o que tem mais verde seja pera, o que tem mais vermelho seja maçã. Então nós temos aqui 4 exemplos novos, novos dados, novas instâncias que estão chegando e precisam ser então distinguidas por essa hipótese que eu escolhi como sendo uma aproximação boa de f, beleza? Nós sabemos que se aplicar x1 e x2 de cada um desses novos dados, dessas amostras, instâncias, na equação, se o valor for maior que zero é pera, se for menor que zero é maçã. Beleza? Então vamos lá. Nesse caso aqui, a nossa hipótese funcionou. De fato, ela acertou. Nós tínhamos 2 novas peras e 2 novas maçãs. E se a gente aplicar, então, na equação, as suas coordenadas, a gente acaba conseguindo distinguir, dizer se é maçã ou pera. Beleza? Isso é o que chamam de capacidade de generalização. É nesse momento, então, que você sabe, né, que o meu H5 se aproxima bem de F. Quando você começa a fornecer novos dados, novos exemplos, e esse H5, né, esse Hzinho 5, dá conta, essa hipótese dá conta de corretamente distinguir peras de maçãs. Beleza? Isso é a tal da capacidade de generalização. Então, a partir de, no aprendizado indutivo, um pequeno conjunto de exemplos, você consegue generalizar o conceito e distinguir esse conceito para a população dos dados, vamos supor. Então, para novos dados que chegam, se o meu H é bom, se aproxima de F, ele então consegue generalizar bem, consegue distinguir para novos dados que estão chegando o que é o que, tá? Então, né, na aprendizagem indutiva, ela busca obter essa aproximação de uma função alvo. Esses exemplos também são chamados, vocês vão ver mais à frente, de exemplos de treino, porque nós estamos treinando, pensem assim, nós estamos treinando um sistema para reconhecer esses padrões, para distinguir peras de maçãs, e para uma infinidade de outras aplicações a gente faz isso, né? Distinguir caracteres, distinguir imagens, uma pessoa de outra, um reconhecimento facial, e uma infinidade de outras aplicações, tá? Dentro de outras ideias também, que não só de imagens, tá? Vocês vão ver isso mais à frente, mas a ideia é que a gente treina o algoritmo, beleza? Para ter um modelo capaz de distinguir padrões, beleza? Espera-se que esse HX concorde, né? Essa hipótese que a gente escolhe concorde com o conjunto de treino ao mínimo. Então ele deve ser consistente ao conjunto de treino X. Ou seja, ele deve resolver, ele deve conseguir ter a capacidade de distinguir peras de maçãs no conjunto de treino, aquele conjunto pequeno que a gente começou brincando. E que eu disse, né, que eu tenho as respostas. Eu sei o que é pera e forneci para a máquina o que é pera, e eu sei o que é maçã e eu forneci o que é maçã, como sendo um rótulo de classe. Tá? Então espera-se que no mínimo essa hipótese seja consistente com esses dados iniciais. Espera-se também que o H de x aproxime tão bem quanto possível f de x, e que generalize então o suficiente bem para quando tentar predizer amostras ainda não observadas. Então a gente espera que quando chegam novos dados não contidos
no meu conjunto de exemplo inicial, essa hipótese ainda consiga distinguir esses novos dados, não erre ou erre pouco, beleza? Observando um outro exemplo, vamos pensar nessa hipótese H6. Então vamos supor que eu escolhi uma outra hipótese. A gente estava com uma Hzinho 5, agora uma H6. Beleza? Essa hipótese é consistente com os dados de exemplo. Beleza? Mas vamos supor que chegou uma nova amostra, uma nova instância, tá? Uma nova fruta. E essa fruta tá ali. Beleza? Essa região um pouco aqui delicada, essa região. Beleza? O que seria essa fruta? Uma maçã ou uma pera? Né? O que poderia ser essa fruta? Uma maçã ou uma pera? Nesse nosso caso aqui, essa fruta seria uma maçã. E de fato pode até fazer sentido ser uma maçã, né? Está mais próximo do conjunto das maçãs, tem uma certa quantidade de vermelho. E nesse caso aqui, a minha hipótese H6, ela errou. Né? Ela errou, ela cometeu um erro. Então, embora seja consistente com os dados de treino, para um novo dado aqui, ela errou. O motivo desse erro pode ter sido que a gente acabou escolhendo uma hipótese que está numa região aqui muito próxima, né, do conceito de maçãs. A gente colou essa hipótese aqui e deixou um certo espaço, né, um espaço até as peras, tá? Talvez, provavelmente aquela hipótese H5 que a gente estava trabalhando poderia ter resolvido esse problema e acertado esse novo dado, tá? Acertado essa nova instância que é uma maçã, tá? Então, a questão é como o algoritmo escolhe essas hipóteses. Ele deve escolher a melhor delas. E aí vocês vão ver mais à frente que tem algoritmos que tentam escolher hipóteses que, por exemplo, maximizem o máximo possível as margens entre esses conceitos, para de repente posicionar a hipótese mais acima, beleza? Mais acima, para que dê então uma chance de generalizar bem. Vocês vão ver que existem outros algoritmos que geram funções, por exemplo, perceptrons e redes neurais artificiais, MLPs, geram essas funções, tentando fatiar o espaço, né? E também existem aqueles algoritmos, por exemplo, máquinas de vetores de suporte, o tal do Support Vector Machine, que tem uma base em aprendizado estatístico e ele tenta maximizar essas margens para evitar problemas como esse. Então, cada algoritmo tem um bias, um viés capaz de tentar reduzir o risco da gente criar situações como essa e de repente escolher uma hipótese não tão boa como é essa H6, beleza? Isso nós vamos ver mais à frente. Dentro dessa ideia a gente pode ter hipóteses também, né, que sejam um pouco mais sofisticadas, tá? Então, embora a gente viu ali uma hipótese que é linear, beleza? No caso, como esse primeiro aqui, nesse primeiro caso, tá? Uma hipótese linear, um modelo linear capaz de classificar maçãs de peras. Mas a gente pode ter situações em que a gente queira classificar bolinhas azuis de X vermelho, tá? E nesse caso aqui existe uma área de sobreposição, uma certa confusão entre as classes. Isso é o que mais ocorre,
né? Eu mostrei apenas um exemplo didático de maçãs e peras. Então, esse modelo linear não é capaz de distinguir bem, né? Neste caso aqui de bolinhas azuis e xizinhos vermelhos, tá? A gente pode então optar por modelos não lineares, né? Gerando essas hipóteses aqui que tentam abarcar melhor, né, os exemplos, para que então possa generalizar bem para esses dados, né? E aí nesse caso aqui a gente pode assumir que este do meio é o mais adequado, beleza? Vejam que existem erros ainda, mas nós estamos tentando aproximar F, né? Beleza? Essa é uma possível aproximação de F. E nós temos caso também de sobreajuste, tá? Que é quando você tenta como se fosse memorizar os exemplos. Esses são os exemplos. Você tenta memorizar e assim você cria um modelo mais complexo. Esse modelo mais complexo pode ser, nesse caso aqui, representado por um polinômio de um grau maior, né? de um alto grau. Só que esse polinômio começa a embutir uma certa complexidade no modelo, o que faz com que ele se ajuste demais aos dados de exemplo e cometa erros quando for classificar novos dados. Então esse é um exemplo de sobreajuste, também chamado de overfitting, ok? O superajuste. Nós vamos ver mais sobre isso mais à frente, né? A ideia então é que você tenha essa figura bem conhecida, você tente minimizar o erro no seu conjunto de treino e também diminuir seu erro em um conjunto de teste, onde você está avaliando, né, novos dados que estão chegando. E você tem então um trade-off em relação a esses erros e a complexidade do modelo. Tá? E você tem que encontrar então aquele ponto. Tá? Existe um certo ponto em que você reduz os erros no conjunto de treino, nos exemplos que você forneceu, e também consegue um resultado satisfatório para novos dados que estão chegando. Beleza? Isso recai na ideia da navalha de Ockham, tá? Na qual é dito que hipóteses mais simples tendem a generalizar melhor. Então, nós tentamos obter hipóteses mais simples, essa é a tendência, porque elas tendem a generalizar melhor. Tá? Se a gente começar a obter um modelo complexo, uma hipótese complexa, ela vai se ajustar demais aos dados de treino, aos seus exemplos, e pode generalizar de maneira insatisfatória à frente, para novos dados, beleza? Importante notar aqui também que nós temos que ter um cuidado, isso a gente vai ver em outros vídeos, sobre exemplos de treinamento, como a gente obtém esses exemplos de treinamento para treinar esse seu modelo, tá? Então a gente assume pelo menos que os exemplos de treino e os novos dados que estão chegando de teste foram amostrados de maneira independente e que eles façam parte da mesma distribuição dos dados, né? Então você precisa conseguir representar bem e amostrar bem o conjunto de treino, até com uma certa diversidade de exemplos, dentro de um conjunto de features que faça sentido para o problema. Tá? Então, isso é importante. Qualquer hipótese, né, é dito que qualquer hipótese que aproxima bem a função-alvo num conjunto suficientemente grande de exemplos de treinamento também irá aproximar bem a função-alvo para dados não observados. Então, se você tem uma boa amostragem de dados de treino e essa quantidade de dados de treino ela é grande ou suficientemente grande, ela é capaz de ajudar o algoritmo a encontrar uma hipótese, um modelo
que realmente alcance uma boa acurácia, uma acurácia relevante ou próxima de 100, por exemplo, de conseguir classificar com acerto, né, a maioria ou a grande maioria dos novos dados que chegam para esse modelo poder inferir, beleza? Essa quantidade de dados necessária de treino não se sabe, né? Tem estudos hoje, a gente pode abordar numa próxima aula sobre isso. Todos esses conceitos, tá, e esse exemplo didático ajudam a determinar o que seria o tal do aprendizado supervisionado, que numa outra aula eu também vou posicionar melhor o termo. E esse aprendizado supervisionado, então, basicamente bebe da fonte do aprendizado indutivo para conseguir gerar modelos a partir de exemplos, e para novos dados ele consiga então determinar as classes, né? Determinar, inferir, predizer quais seriam as classes ou a classe do novo dado que está chegando, tá? Igual o exemplo que eu mostrei aqui, né? Conseguir determinar o que são peras, né? Se é uma pera ou se é uma maçã um novo dado, beleza? Esse aprendizado, a ideia de aprendizado supervisionado, possui diferentes tipos de representação da função f. Então, o que eu mostrei aqui, né, só para ficar claro, é apenas um exemplo, tá, de uma função f, de como poderia, né, ter uma função f capaz de discriminar peras de maçãs, beleza, no seu espaço de features, mas já adianto que outras formas de fazer isso, né, mais sofisticadas, bem mais sofisticadas que essa, existem, tá? E a gente vai tentar abordar à frente, tá? Então, basicamente o que a gente viu hoje são as raízes para o que chamam hoje em dia de aprendizado supervisionado, tá?